Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil, 39ª subseção São Bernardo do Campo. Convido para compor a mesa a presidente da Comissão de Direito Previdenciário, doutora Fabiola Chericoni. Convido a presidente da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Elaine Félix. Convido o palestrante do dia, ele é juiz do trabalho há 28 anos, passou em primeiro lugar no concurso, é doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de Goiás, mestre em Direito do Trabalho pela mesma entidade, escritor, palestrante, idealizador do Trabalho Notável, doutor Fabiano Coelho de Souza. Queiram se sentar, por gentileza. Com a palavra, a doutora Fabiola Chericoni. Bom dia, bom dia. Muito bom dia a todos, uma segunda-feira magnífica para todos. Agradeço a presença de todos que estão aqui e também agradeço a presença dos mais de 300 inscritos no telepresencial, né, Tamires? Agradeço a presença do doutor Fabiano. Um palestrante desta envergadura na nossa subseção é uma grande honra. Trago um fraterno abraço da nossa diretoria, doutor Fabiano. E agradecemos a sua disponibilidade e que o senhor tenha uma palestra, acredito que tenho certeza que o senhor vai nos trazer muitas informações. São Bernardo é uma cidade que tem muitas empresas, nós sofremos com a questão dos PPPs e muitas vezes a gente acaba não tendo opções, não sabendo o que fazer. Então, essa palestra realmente, quando foi dado o tema pelo doutor Ícaro, quando nos foi proposto esse tema, foi aprovado de imediato, principalmente porque essa palestra seria dada pelo senhor. Então, aí que a gente quis mesmo. Então, agradeço a presença de todos, principalmente a do senhor e da doutora Elaine também, nossa querida presidente da Comissão Previdenciária. Bom dia, obrigada, professor. Vou passar já a palavra para o senhor, viu? Bom dia a todos. Obrigado pela acolhida, Fabiola, Ícaro, uma satisfação estar com vocês aqui, com a Elaine, que já conheço há algum tempo. E esse tema, ele é um tema muito importante hoje, né? Muitos advogados ainda não se atentaram, né, plenamente para a importância desse assunto, que é o PPP, e é um tema que liga muito o direito do trabalho ao direito previdenciário, né? A minha abordagem aqui vai ser uma abordagem mais trabalhista, mais procedimental, mais prática, sobre como preparar uma ação dessa natureza e qual o desenrolar dessas ações, né? Porque quando a gente fala em sentenças trabalhistas que gerem efeitos previdenciários, é um assunto que dá dor de cabeça para todo mundo, né? Porque muita gente, né, o advogado explicar, por exemplo, né, para um cliente que teve um reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho, explicar que o INSS pode não aceitar essa decisão é bem complicado, né? E com o PPP isso pode acontecer também, exatamente porque os juízes do trabalho, em especial, já que não é um assunto de domínio pleno dos magistrados, né, questões previdenciárias em geral, a depender da forma como o juiz sentenciar o processo que envolva o PPP, a empresa vai cumprir a sentença e o INSS não vai aceitar. E aí vem a importância do advogado expor de forma adequada, de forma pormenorizada, né,
como deve ser a retificação, o que deve constar no PPP para que o juiz dê uma sentença juridicamente adequada, sem contar a questão da prova, que a gente vai falar um pouco aqui sobre isso, né? Os PPPs, como vocês sabem, eles são emitidos por empregadores, né, em relação a situações de risco de seus empregados, os órgãos gestores de mão de obra, no caso dos trabalhadores avulsos, e as cooperativas de trabalho também têm essa obrigação de emissão do PPP. Embora seja uma questão que esteja vinculada ao direito previdenciário, se a discussão judicial envolve o empregador, a competência é da Justiça do Trabalho. A competência não será nossa se eu estiver discutindo com o próprio INSS. Se eu entender que o PPP ele está integralmente aderente ao que a legislação exige e, por algum motivo, o INSS se recusa a aceitar para fazer a contagem especial de tempo de serviço, né? Ainda que a legislação previdenciária tenha alterado bastante, né, em especial com a emenda 103, né, que retirou, extinguiu algumas situações para as quais o PPP é muito relevante, como as situações de conversão, né, de regime, conversão de tempo especial em tempo normal, mas mesmo assim, como existem regras de transição, como existe direito adquirido a ser observado, né, de prestação de serviço anterior a 2019, por muitos anos ainda os advogados vão lidar com esse tipo de situação, né, de buscar a emissão e retificação de PPP naquilo que seja necessário para o trabalhador. Então, a ação vai correr na Justiça do Trabalho e não necessariamente precisa ser uma ação somente discutindo o PPP. Eu tenho visto os processos que eu já julguei, praticamente todos são de pedido único, né, em que o advogado entra com a ação apenas para resolver a questão do PPP. Mas esse pedido ele pode ser utilizado cumulando com outras pretensões que o trabalhador possa ter, né, em especial naquelas ações em que o trabalhador peça adicional de insalubridade, ou mesmo, a depender do tempo da prestação de serviço, adicional de periculosidade também, né? Porque essa circunstância, o advogado pode cumular o pedido, por exemplo, de adicional de insalubridade, que é uma obrigação pecuniária, com a obrigação de fazer, que seria retificar o PPP, aproveita a mesma demanda e já faz a solução da questão do PPP. Porque o que a gente tem visto, né, que como o reclamante nem sempre ele está perto de aposentar, ele não tem preocupação nenhuma sobre isso e o advogado acaba deixando para lá, né, porque dá trabalho, como eu conversava com a Elaine antes da palestra, é um pedido que, em geral, não gera honorários para o advogado e acaba deixando essa situação para lá. Mas hoje, à medida que as regras previdenciárias vão dificultando, né, o direito do segurado, é bem prudente, né, é bem produtivo que o advogado tenha essa preocupação. Mesmo porque o PPP, em especial a partir da emenda 103, ele não é só para fins de aposentadoria especial, né? A gente tem as situações de invalidez, a situação de morte, né? Que a condição especial ela pode interferir na apuração do valor do benefício previdenciário, né? Se você consegue um tempo especial para um trabalhador que faleceu, por exemplo, precocemente, né? A família pode ter um benefício majorado se tiver prova
desse tempo especial, né? Então, acaba que é bem relevante. Então, a primeira dica é essa, que se o advogado for formular um pedido de insalubridade, ele já pode buscar essa solução, né? Buscar a retificação do PPP e com um cuidado muito extremo que o advogado deve ter. Durante aqui toda a minha exposição, eu vou repetir isso para vocês. Todo assunto que envolva PPP, vocês vão ter que ter uma preocupação redobrada de explicar para o juiz o que você quer em favor do cliente e por que você quer aquilo, né? Aí eu lembro, uma vez dando uma aula lá em Brasília, uma aluna virou para mim assim: professor, o senhor está querendo que eu trate o juiz como se fosse uma criança de 7 anos, né? Eu falei: gente, finalmente alguém me entendeu. É isso, esse é o espírito, né? E na situação da insalubridade, vamos pensar aqui uma questão que não é nada difícil de acontecer. Você pega um cliente lá que está há 12 anos trabalhando na empresa, entrou com ação agora, a prescrição trabalhista é de 5 anos. Se você não explicar direito para o juiz vai pronunciar a prescrição dos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e vai deixar o resto para lá, inclusive em relação ao PPP, né? É aí onde a gente tem que ter a preocupação de explicar direitinho na petição inicial que essa pretensão em relação à situação de risco é uma pretensão declaratória, que o juiz deve julgar em relação a todo o período do contrato de trabalho, porque isso vai gerar a retificação do PPP, não só do período imprescrito, senão vai ficar uma situação esdrúxula, né? O empregado que trabalhou durante todo o tempo na mesma função na empresa, nas mesmas condições que tem a insalubridade, e na hora que ele for lá para o INSS, no exemplo que eu dei, vai ter um buraco ali no começo do contrato, e para o INSS a impressão é que ele só teve a insalubridade a partir de um determinado momento, né, que seria os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Então, aí vai uma importância de explicar melhor esse tipo de situação, né? A petição inicial trabalhista, ela tem requisitos específicos lá na CLT, no artigo 840, parágrafo 1º. É uma petição mais simples, mas que eu preciso ter a qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos, e aqui não pode ser tão breve, né? Tem que explicar melhor um pouquinho, o pedido, e a CLT, a partir da reforma, fala para indicar o valor de cada pretensão. Aqui, em relação ao PPP, a pretensão é meramente declaratória, não tem valor de pedido, mas eu preciso destacar uma questão com vocês, né? Lá na Justiça Comum, é bem recorrente, né, você colocar um valor qualquer lá para fins de alçada, quando a ação tem essa natureza meramente declaratória. Aqui na Justiça do Trabalho, é preciso que o advogado tenha um cuidado, pelo menos, de dar o valor da causa, mesmo que para fins de alçada, maior que 2 salários mínimos. Por quê? Porque se der o valor menor que 2 salários mínimos, para um assunto que tem muita polêmica, você pode estar criando uma situação, um embaraço para você. Porque na Justiça do Trabalho, as ações até 2 salários mínimos, elas correm pelo rito denominado sumário, tem uma lei sobre isso, que é a Lei 5.584 de 70, e nessas ações de rito sumário, os recursos só podem tratar de matéria jurídica e de índole constitucional. Então, se tiver qualquer questão de prova que o juiz analisou mal, vocês não vão conseguir recorrer. Se tiver que discutir uma questão
da legislação previdenciária que não esteja contemplada na Constituição, vocês não têm acesso aos recursos também. Então, esse valor ele não pode ser aleatório ao ponto de correr esse risco. Aí sempre tem o debate, alguém vai falar assim, professor, mas teve a lei do sumaríssimo, que fala que até 40 salários mínimos, até 2, está dentro de 40. Né? Então, realmente, existem pessoas que defendem que desde lá de 2000 não existe mais o rito sumário num processo trabalhista, mas o fato é que o Tribunal Superior do Trabalho tem até súmula falando do rito sumário. Há 3 semanas atrás ainda, teve uma decisão publicada no TST em que não se admitiu o recurso justamente porque o processo era de rito sumário, e só caberia discussões de índole constitucional. Então, bem importante essa questão do valor da ação. Outro aspecto importante, né, que na petição inicial vocês já tragam toda a documentação pertinente que houver para esse cliente. Às vezes vocês já conseguiram um laudo, pode ser de outro processo, um laudo de uma pessoa que trabalhava ou trabalha no mesmo setor que o reclamante. Essa prova é bem importante e eu sempre recomendo que as provas documentais que vocês tiverem, primeiro, fazer uma análise pormenorizada de cada documento, né? Porque eu poderia ficar aqui a palestra inteira citando exemplos de reclamantes que perderam o processo porque o advogado juntou um documento que ia contra a versão. Né? Então, isso a gente tem que ter esse cuidado, tanto pela empresa quanto pelo trabalhador, né? De não simplesmente pegar os documentos que o cliente apresentou, fazer o PDF e jogar para dentro do processo sem ver o que é aquilo ali. Então, fazer um exame pormenorizado, e eu recomendo que sempre junte toda a prova documental na petição inicial. Por quê? Porque, embora o Tribunal Superior do Trabalho tenha um entendimento de que as provas documentais no processo trabalhista, elas podem ser juntadas em qualquer momento até o encerramento da instrução, na prática, muitos juízes e muitos desembargadores entendem que não é assim, não segue a jurisprudência do TST. Parte da premissa de que o reclamante tem que apresentar a documentação com a inicial, a reclamada com a defesa, e passou disso só se for uma prova nova ou para provar um fato superveniente ou mesmo fazer contraprova. Então, é prudente que essa documentação já venha com a petição inicial. Num processo trabalhista, essa questão do PPP, ela vai ser tratada como um processo, como outro processo trabalhista qualquer. Esse processo vai ter que passar por audiência, por tentativa de conciliação, e na tentativa de conciliação existe um argumento que o advogado utiliza, eu como juiz utilizo também, para tentar resolver logo o processo. Porque muitas vezes a empresa chega nesse tipo de ação e bate o pé, fala que está certa, que não tem nada a ser retificado, não reconhece aquela situação, né? E a gente sempre pondera o seguinte, olha, a empresa tem que ter uma flexibilidade. Claro que se a empresa tem plena convicção de que está certa, aí é difícil convencer. Mas, se a empresa estiver errada, ela precisa saber que, a depender da abordagem que ela fizer no processo, pode ter uma situação de indenização por danos morais a ser discutida depois no outro processo. Porque se for uma situação assim absolutamente incontroversa, que o trabalhador teria direito à retificação e a empresa, por mero capricho, não faz, isso pode trazer um prejuízo na contagem do tempo de serviço, um atraso
na concessão da aposentadoria, e isso pode ser objeto de uma ação futura. Eu falo de ação de indenização por danos morais, porque é algo mais palpável, mas também, nesse caso, se a conduta da empresa comprovadamente atrasou a concessão do benefício previdenciário, o trabalhador pode entrar com uma ação também pedindo na trabalhista a indenização do próprio benefício previdenciário. O TST tem jurisprudência bem farta dizendo o seguinte, olha, ainda que seja uma situação que o trabalhador possa resolver depois numa ação contra o INSS, né, como, por exemplo, a garantir que a aposentadoria fosse paga a partir da data X, ainda assim ele pode entrar com ação contra a empresa, porque a empresa foi responsável por aquele prejuízo, mais responsável até do que o próprio INSS nesse tipo de situação. Tá? Então, aí uma estratégia que a gente pode usar na conciliação, né, para tentar resolver de forma abreviada. Né? Como não tem pagamento, é uma mera obrigação de fazer. Outro dia, acho que eu assinei a sentença quinta ou quarta-feira, não sei. A briga toda da retificação do PPP é que a empresa, quem assinou o PPP do empregado, não tinha habilitação técnica para isso. Então, o trabalhador veio e mostrou, falou, olha, eu levei lá no INSS, o INSS não aceitou por essa circunstância. E a empresa bateu o pé e falou assim, a gente não vai corrigir o documento, porque na ótica da empresa, quem está errado aqui é o INSS. Então, assim, complicado. Aí é o tipo de situação que, às vezes, com aquela conduta, você está perdendo a chance de resolver uma situação ali que para a empresa não vai custar nada, né? E ainda abre margem para depois uma outra ação, uma outra discussão sobre essa matéria. Um outro ponto bem relevante seria a instrução desses processos, né? Como a gente está tratando de uma questão de risco do trabalhador, em geral, eu vou precisar de uma prova técnica, né? Essa prova técnica, ela não necessariamente será feita em todo e qualquer processo. Se na documentação da empresa, pela documentação, for possível extrair as informações sobre o risco, está resolvido, o juiz vai julgar com base nisso, né? É o caso lá, a empresa tinha o antigo PPRA, né, que agora é o gerenciamento de risco. Então, a empresa tinha lá atrás o PPRA, onde mencionava ali que naquele setor de serviço havia o agente insalubre X para a função tal e tal, e menciona ali questão, eventualmente, questão de EPI e tudo mais. Então, se eu tiver todas as informações nessa documentação, não precisaria necessariamente fazer uma perícia, né? Agora, se houver divergência de informações, como muitas vezes ocorre, né, o juiz precisaria fazer a perícia. Como, por exemplo, né, uma questão bem delicada, quando a alegação da empresa é que ela não precisaria lançar aquelas informações porque ela forneceu EPIs eficientes, né? Na verdade, o que importa é que o ambiente é insalubre. A empresa, se for o caso, ela lança as informações do EPI e o INSS depois que vai avaliar, né, se existe ou não direito à contagem especial, né? A gente teve a matéria, inclusive, discutida num tema de repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, em que se excluiu a contagem especial quando o EPI for suficiente para neutralizar o agente nocivo, com exceção da situação de ruído, né, porque o Supremo entendeu que não existe uma unanimidade científica de que um protetor auricular seja suficiente para retirar os efeitos maléficos
do agente insalubre ruído, né? Já que o ruído, ele tanto é som quanto ele é onda, né? Existem estudos não conclusivos, né, de que as ondas provocadas pelo som, elas provocam trepidação na caixa craniana do indivíduo, e isso pode, em tese, desenvolver doenças, microlesões cerebrais ao longo do tempo, né? Então, nesse tipo de situação, se o agente for ruído, a empresa, mesmo fazendo o lançamento das informações GPI suficiente para neutralizar a ação nociva, tem que constar de forma detalhada no PPP, né? Então, e aqui é importante a gente fazer essa ponderação, né? Porque tanto pode acontecer de um trabalhador que não recebe adicional de insalubridade, ele ter direito à contagem especial, como pode acontecer também daquela situação em que ele recebe o adicional de insalubridade e para o INSS, a depender do tipo de risco, o INSS não vislumbra ali nenhum tipo de situação de risco, né? Há várias situações que são bem típicas sobre isso, como, por exemplo, né, eu já julguei várias situações dessa, norma coletiva que estabelece a obrigação da empresa pagar adicional de insalubridade por uma determinada função, independentemente da apuração técnica. Então, nesse tipo de situação, pode acontecer em tese, da empresa pagar o adicional por força do instrumento normativo, mas o trabalhador não necessariamente está sujeito a uma condição de risco, né? Assim como no exemplo que eu dei aqui do ruído, né? Pelo menos nessa situação do ruído, isso aconteceria, né? A hipótese em que o trabalhador ele não vai receber o adicional de insalubridade, porque o protetor auricular foi suficiente para neutralizar o ruído, mas pela própria decisão do Supremo cabe a contagem do tempo especial, né? Então, isso é preciso colocar também na petição, na hora da perícia, se tiver perícia, fazer os quesitos de modo adequado, né? Que essas perícias, quando a finalidade é o PPP, eu creio que elas têm que ser mais detalhadas até do que nos pedidos de adicional de insalubridade, né? Porque às vezes pode ter um ponto ou outro que para julgar a insalubridade não seja tão relevante, mas para a questão do PPP seria. Vou reiterar aqui que, embora a prova pericial ela seja a regra, né, a gente pode dispensar se tiver documentação suficiente sobre o assunto. E aqui... obrigado, eu consegui abrir aqui. E aqui eu preciso fazer uma ponderação. Muitas vezes tem juízes julgando, embora essa não seja a regra, tem juiz julgando insalubridade por presunção. Como é que é isso? O juiz dá um despacho no processo, já que, em especial depois da reforma trabalhista, ficou difícil arrumar perito nos processos. Então, nesse caso, tem juiz que dá um despacho determinando que a empresa junte toda a documentação dela de saúde e segurança, né, PPRA, o PGR, se for uma questão mais recente, né, o PCMSO, para que a partir dali o juiz possa extrair informações que muitas vezes dispensam a perícia. Mas eu já vi juiz colocar no despacho que, se a empresa não apresentar a documentação, presume-se a existência da insalubridade e o juiz julga sem fazer a perícia. Isso pode dar problema, porque a CLT fala que nos processos de insalubridade e de periculosidade precisa ter a prova pericial, né?
Agora, na questão do PPP, isso vai ser uma, digamos assim, uma tragédia, uma sentença desse tipo. Por quê? Se o juiz julgar as informações que vão para o PPP por presunção, isso vai dar problema depois lá no INSS, porque não haverá uma prova técnica que tenha fundamentado a retificação do PPP, né? E aí é onde a gente pode ter o imbróglio, né, de ter uma sentença que não será aceita pelo INSS. E aí vocês vão ter que passar a via crucis toda novamente lá no INSS, porque nesse caso, como o INSS não é parte do processo, o juiz não pode, na execução de sentença, o juiz não pode determinar que o INSS aceite a contagem do tempo especial com base no PPP oriundo da sua sentença, né? Outro dia encontrei um amigo lá em Goiânia, e ele é servidor do INSS, e ele veio me contar que ele estava na chefia da gerência lá que cuida de cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho. Eles têm um setor lá só para esse tipo de situação. Ele veio me falar: "Ô, Fabiano, eu não aguento mais. Toda semana eu tenho expedição contra mim de uns 2, 3 despachos com ameaça de prisão, né? Se eu não efetivar assim, assim, assim." Então, esse tipo de situação, a gente sabe que tem juiz que faz isso mesmo, né? O juiz despacha determinando que o INSS acolha aquele documento sob pena de prisão lá do responsável, às vezes de multa pecuniária, e, nesse caso, o Tribunal Superior do Trabalho tem jurisprudência pacífica de que a Justiça do Trabalho não tem competência para dar esse tipo de determinação para o INSS, né? Que o juiz não detém legitimidade para fazer essa determinação, já que o INSS não é parte no processo e, por isso, ele não pode sofrer consequências diretas da decisão. E hoje o TST vem aceitando o mandado de segurança. É bem comum o INSS entrar com mandado de segurança para fazer cessar aquela decisão arbitrária, ilegal, praticada pelo magistrado, né? Então, não adianta, não é a melhor estratégia vocês peticionarem para que o juiz adote esse tipo de conduta, porque no final não vai resolver, né? Então, a principal preocupação aí do advogado, vocês podem ter certeza, né, que vocês que atuam no previdenciário, vocês conhecem 1000 vezes mais essa matéria previdenciária do que o juiz. Então, a preocupação tem que ser de fazer o pedido de forma detalhada, explicar para o juiz, né? Hoje fala muito em visual law, né? Mas mesmo que não seja assim, eu não entendo de visual law, mas eu acho uma boa estratégia, né, Icaro? Fazer o quadrinho. Às vezes o trabalhador passou por mais de uma função dentro da empresa, né? No modelo novo mesmo do PPP, tem que discriminar cada período, né? Cada função que a pessoa exerceu na empresa, e assim sendo, é bem importante que na petição inicial vocês sejam o mais didáticas possível, né? De explicar para o juiz, faz um quadrinho, né? Se for o caso, retificação, né? Eu vou falar uma coisa aqui que contraria o que normalmente eu ensino para os meus alunos, né? Usem e abusem do print, né? É um pedido de retificação, né? Então, a melhor estratégia é vocês, para o juiz entender qual o problema, né? Você dá o print naquelas partes do PPP que devem ser retificadas, né?
E a cada passagem, você coloca o print e explica para o juiz qual a informação que está errada, qual a informação que está incompleta, o que deveria constar ali. Porque, do contrário, o juiz vai ter dificuldade de só ler a petição, e o juiz que não é especialista em direito previdenciário, nem sempre ele vai ter condições de ir lá no PPP e visualizar o que vocês estão querendo, né? Então, aí é uma boa estratégia. Eu falo que contraria o que eu ensino, porque eu vejo muitas vezes os advogados abusarem do print em situações que, no lugar de ajudar, acaba tumultuando, acaba poluindo a petição, né? Tem um advogado lá em Goiânia mesmo, mas quando tem que fazer instrução ou julgar processo do colega, é uma tormenta para o juiz. Porque o colega faz petição de 50, 60 laudas e ele dá print de tudo. Aí print de pedaço de acórdão do tribunal. Outro dia eu peguei até, tinha um print de um pedaço da sentença minha. E tinha uma tese lá que o advogado sustenta, que eu uso nas minhas sentenças, né? Então, assim, o print pode ser importante, mas naquilo que realmente tem um sentido de colaborar com a própria argumentação, né, para que a petição seja mais didática, né? Um outro ponto que eu deixei passar aqui, que eu queria ter falado lá no começo, mas é importante a gente frisar também, que essas ações que envolvam retificação de PPP, elas são imprescritíveis, né? Por quê? Porque a CLT, no artigo 29, parágrafo 1º, aponta que as ações destinadas a fazer prova perante a Previdência Social são imprescritíveis. Então, como essa ação ou de emissão ou de retificação do PPP, ela tem finalidade fazer prova do tempo de serviço perante a Previdência Social, essas ações são imprescritíveis. E, às vezes, até gera algum tipo de problema, né? Porque se a empresa, por exemplo, está fechada, né? É uma ação bem difícil de vocês conseguirem o êxito, porque se está fechado, geralmente vai ser citação por edital, vai julgar a revelia da empresa e dificilmente vai ter condição de ter uma prova técnica, uma prova material, né? Às vezes o advogado consegue, num processo antigo, um laudo pericial, uma coisa assim, aí está ótimo você usar uma prova emprestada, né? Mas, em geral, essas ações, quando envolve empresa fechada, pode ter problema, né, de eu não ter um amparo técnico sobre essa questão. A sentença trabalhista, então, ela vai estabelecer a obrigação de fazer essa sentença, como qualquer outra, ela é passível de recurso, e lá na execução, a gente vai ter, na fase de execução, uma execução de obrigação de fazer. E aí vai uma dica, que até o Ícaro falava ali na salinha antes da gente entrar para cá, né? É fundamental para vocês colocarem na petição inicial, para evitar que a empresa fique enrolando lá na execução e vocês não ficarem na dependência do juiz também. Peçam a aplicação de uma multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, né? Num valor que seja razoável, né? Eu penso aí que tem que ser de R$200 a R$500 por dia, né? Isso faz com que a empresa tenha um interesse em cumprir a obrigação de forma ágil e de forma adequada, né? Se não cumprir, vai ter a execução em favor do cliente de vocês, né? E vocês podem até, a gente sabe, essa matéria até ela já passou em tribunais de ética pelo país afora, né? Essas multas processuais, vocês podem, inclusive, colocar uma cláusula
no contrato de honorários, né, com uma reversão que pode ser até maior do que os honorários normais, né, justamente porque ali é uma multa processual, não é algo que pertença ao direito do cliente, né, e é uma forma também do advogado monetizar essas ações caso a conduta da empresa não seja cooperativa na execução de sentença, né? E a vantagem dessas multas é que essas multas não têm limite, né? Como são multas processuais, o máximo que o juiz pode fazer numa obrigação de fazer normal é o juiz estabelecer questão de anotação ou retificação de carteira de trabalho. Eu mesmo, as minhas sentenças sempre têm um padrão que sai assim, olha, R$ 200 de multa diária, se a empresa não cumprir, não fizer o registro, a retificação no prazo de 5 dias. Eu limito a apuração da multa a 30 dias, e aí faz a conversão da obrigação numa execução, e a Secretaria da Vara do Trabalho faz a anotação da CTPS. E na minha sentença eu ainda deixo um brinde para a empresa, dizendo que se anotar informação processual na carteira de trabalho do reclamante, vai pagar mais R$ 10.000 de multa processual, porque essa conduta é abusiva. Agora, quando a gente vai para o PPP, eu penso que não dá para determinar que a secretaria faça a expedição do PPP, porque aí tem requisitos formais de assinatura, tudo mais na legislação, e aí o que vai acontecer é que o céu é o limite. A multa diária vai ficar contando, e inclusive é uma estratégia que o advogado pode utilizar na seguinte linha. O juiz arbitrou R$ 200 por dia. Já passou 30 dias de inadimplência e a empresa até agora nada. O advogado pode ir lá, peticiona, excelência, diante da conduta da empresa que não quer cumprir a obrigação, o reclamante requer que seja majorada a multa diária. O juiz pode fazer isso justamente como uma forma de estimular o cumprimento da obrigação de fazer exatamente nos termos que permitiria a entrega plena da tutela jurisdicional, né? Então, uma estratégia que vocês podem adotar. Bom, em relação a questões mais procedimentais, o que eu tinha a expor até aqui era isso, Ícaro, e aí eu fico à disposição se tiver algum questionamento para a gente poder enriquecer o debate aqui. Pois não. Andrés. Bom dia. Valeu. Tá. Perfeito. De retificação do PPP. Certo. Ele ajuiza a reclamação trabalhista, a empregadora não se mostra disposta a retificar o documento, tem perícia, tem toda uma instrução. 2 anos depois, o documento é retificado. Tá. E ele perdeu 2 anos de direito à aposentadoria. Nesse caso, essa ação, ela poderia ser proposta, mesmo fazendo aqui 12 anos que esse trabalhador deixou o local de trabalho? Ótima. Qual o seu nome? Andressa. Andressa, ótima pergunta, porque quando a gente fala em prescrição, a gente percebe que há uma dificuldade mesmo, até dos juízes, dos tribunais, de ter uma exata compreensão sobre esse tipo de matéria. Eu te digo, Andressa, que você entrar com uma ação dessa, a chance do juiz falar que a prescrição já exauriu lá atrás,
porque teria que entrar com a ação 2 anos depois do término do contrato de trabalho, é enorme. Mas aqui a gente tem que lembrar, né, lá dos romanos, a gente estuda isso lá no primeiro ano do curso de Direito, mas eu acho que os juízes esquecem essa lição, né, que é aquela noção da actio nata. A lesão, a prescrição, melhor dizendo, ela só pode ser contada a partir do momento em que se configura uma lesão, né? Nessa situação, Andressa, nós não temos uma jurisprudência ainda consolidada na Justiça do Trabalho sobre esse assunto. Mas pegando por parâmetro, né, por analogia, outras situações, eu te responderia o seguinte. Primeiro, a prescrição não pode ser contada lá a partir do fim do contrato de trabalho, porque o trabalhador ele não teve prejuízo lá atrás. O prejuízo dele aconteceu agora. Então, é a partir de agora que eu vou contar o prazo de prescrição. E aí surge uma dúvida. Essa prescrição, ela é bienal ou ela é quinquenal? Tá? Eu pensaria primeiro que se teve uma ação de retificação do PPP, a ação de indenização por danos materiais ou morais, ela está meio que sub júdice, né? Por quê? Porque se, no final das contas, o juiz simplesmente disser que a empresa está certa, que ela não tinha que retificar nada do PPP, cai por terra qualquer argumento de prejuízo, né? Então, nessa situação, eu pensaria que o prazo teria que contar a partir do trânsito em julgado da ação de emissão ou de retificação do PPP. Tá? Justamente porque é uma ação declaratória. Eu coloco como parâmetro aqui para a gente pensar, Andressa, a seguinte situação. E tem um caso específico na jurisprudência do TST, um julgado muitos anos atrás, em que ele abriu as portas para esse raciocínio. Um trabalhador que tinha uma estabilidade provisória questionável. Tá? Imagina lá, o TST fala que quem é delegado sindical não tem estabilidade. Mas para aquela categoria pode ser que tenha uma negociação coletiva que garantiu a estabilidade daquele indivíduo. Eu julguei um caso lá em Goiânia de delegado sindical, eu nunca tinha visto isso. O povo fez uma campanha de outdoor, Ícaro, o sindicato da categoria, denunciando lá a dispensa do trabalhador. Era um trabalhador de uma universidade privada lá. A universidade tem a regra que quando o professor faz 70 anos de idade, se ele for já aposentado pelo INSS, a universidade dispensa o professor. O raciocínio deles é que tem que dar espaço para os novos, né? Eu até, na sentença, eu até fiz um trocadilho, que sorte do Papa que ele não dá aula na universidade dele. Senão já não vou falar o nome da universidade. Mas nesses casos, Andressa, o que o TST fala? Olha, imagina que esse empregado ele tivesse com receio de ser dispensado, né? Ele já sabe que a universidade tem essa política, o cara faz 70 anos, a universidade dispensa. Então, ele poderia ter tido uma conduta preventiva de entrar com a ação declaratória. Falou, olha, eu quero que a justiça declare que eu tenho estabilidade, que eu não posso ser dispensado, em especial aqui dentro de uma conduta habitual da universidade de dispensar professor que completa 70 anos. Então, se no meio do processo o professor completou os 70 anos e foi dispensado, o TST diz o seguinte, como ele entrou com uma ação declaratória antes dele ter sofrido o dano efetivo, né, dele ter certeza do direito, inclusive, enquanto não transitar em julgado, esse pedido declaratório não está correndo prescrição para ele pedir depois reintegração ou indenização do período estabilitário e tudo mais. Agora,
Se ele fosse dispensado, ou seja, eu já tenho uma certeza de que houve a violação do direito, aí ele é obrigado a entrar com uma ação já pedindo a declaração da estabilidade e pedindo a reparação do dano que ele sofreu. Se ele entra com a ação só com o pedido declaratório, a Justiça depois vai dizer que não tem interrupção ou suspensão da prescrição em relação ao pedido indenizatório. Nesse caso específico aqui, enquanto a Justiça não reconhecer que essa pessoa tem direito à retificação do PPP, não há um direito líquido e certo a dizer, olha, a empresa me deu prejuízo. Então, por isso, a prescrição teria que ser contada dessa forma. Aí haveria um segundo desdobramento, Andressa, de questionar se a prescrição seria bienal ou quinquenal. Aí, eu tenho visto, recentemente, o TST tem mudado a jurisprudência em relação a algumas situações que poderiam até gerar uma revisão dessa matéria aqui. Né? Vou dar um exemplo aqui, que até na palestra que a gente teve sábado lá em São Paulo, eu comentei com o pessoal. O trabalhador que sofre acidente de trabalho, ele tem, se o contrato dele tem curso, ele tem 5 anos para buscar a reparação do direito. Por muitos anos, a Justiça do Trabalho julgava assim, olha, o trabalhador, os 5 anos são contados a partir da ciência da lesão. Então, vamos imaginar que o trabalhador, em razão do acidente, ele aposentou por invalidez. Então, a partir daquele momento, eu vou contar a prescrição dos 5 anos. O cara entrou daqui 7 anos, a Justiça julgava improcedente, aplicando a prescrição. Agora não está julgando mais improcedente. O TST está dizendo o seguinte, olha, como o direito ao pensionamento ele é reconhecido expressamente em lei, no caso lá no 950 do Código Civil, não há uma prescrição total. A lesão renova a cada mês e, por isso, qualquer hora que o trabalhador entrar com a ação pedindo a indenização por acidente de trabalho, mesmo que ele entre daqui 10 anos, ele vai ter direito de receber da fixação da pensão e receber ainda o retroativo dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Então, Andressa, eu não contaria hoje com isso, de falar, vamos usar o mesmo raciocínio para esse tipo de indenização de prejuízo do benefício previdenciário, mas é uma tese a ser testada com uma boa chance de vingar na Justiça do Trabalho, porque embora não haja mais a relação jurídica entre empregado e empregador, esse empregado ele passa a sofrer, enquanto a situação previdenciária não for resolvida, ele tem uma situação de lesão que se renova a cada mês, e não seria absurdo usar o mesmo raciocínio que o TST está usando nas indenizações por acidente de trabalho. Mas eu, por prudência, usaria uma postura mais conservadora, né, de usar o prazo de prescrição bienal, porque aí não tem risco. Tá? Pois não. Só um momento, por favor. O pessoal do som ouve vocês. Tá. Bom dia. Bom dia. Parabéns pela palestra, excelente. Valeu. Professora, eu tenho uma dúvida. Na situação inversa, o empregador emitiu um PPP, um PPP genérico, e ele percebe que faz-se necessário retificar esse PPP. Isso é possível administrativamente ou é necessário que ele ingresse com uma ação fundamentando essa necessidade? Ótimo. Qual o teu nome? Angélica. Angélica. Bom, eu pensaria da seguinte forma, Angélica, como essa retificação feita voluntariamente pela empresa é uma retificação que tem que se amparar também numa questão técnica, né? A empresa não pode simplesmente do nada falar, vou retificar aqui porque eu vi que errei. Não, a empresa pode ter acontecido uma
uma situação que, de tempo em tempo, a empresa vai refazer os seus documentos lá de gerenciamento de risco. Às vezes ela contrata um novo profissional, né? E o profissional bate o olho e falou: isso aqui está tudo errado. Isso aqui está errado, isso aqui, quando se fez o último, era PPRA ainda, essa aferição aqui ela foi feita de forma equivocada e tem que retificar. Perito desatualizado, enfim. Então, nesse tipo de situação, a empresa pode, ela por conta própria, refazer o PPP, né? Lá na Previdência, eu creio que não vai ter problema, porque a empresa tem um respaldo técnico para ter feito a retificação e ela não estaria prejudicando o trabalhador, porque a retificação ela pode ser feita também porque a empresa chegou à conclusão que aquilo ali estava errado, que não tinha situação de risco. Ainda assim, eu penso que a empresa pode fazer a retificação para corrigir o erro e, se o trabalhador não concordar, ele entra com ação na justiça, mas não precisaria necessariamente de um processo judicial para a empresa fazer essa retificação. Aqui. E daqui a pouco tem sorteio, viu, gente? Vocês já fiquem atentos, tem 2 livros e um... Opa, tem que assinar, senão fica fora do sorteio. Aí depois o pessoal vai processar por perda de uma chance. Uma grande chance. Pois é. Parabéns, professor, pela palestra também. Um pouquinho voltando na linha do que a doutora Andressa perguntou, Sim. dessa questão que o senhor falou, a gente tem, porque aqui é justamente a questão previdenciária. A gente, às vezes, tem entrado com pedidos de retificação de PPP, e a empresa condenada a indenizar, porque, então, retificar o PPP e indenizar até que o INSS corrija o benefício. Perfeito. E aí, esse ato, veja bem, eu, por exemplo, estou com um caso que eu tenho uma sentença condicionada, porque depende... Então, assim, não está encaixando muito bem, né? Processualmente falando, a gente tem um problema sério. Só que aí tem uma decisão que o INSS depende do INSS. Só que o processo demorou tanto que as regras também de reconhecimento também mudaram. Por exemplo, quando eu entrei com aquele pedido, a Justiça estava reconhecendo os 85 decibéis por um período, e hoje não reconhece mais, mas eu tenho uma decisão, né, de que ele tem que retificar até o INSS corrigir. Claro que estou também com o processo no previdenciário para tentar resolver, mas fica uma situação assim complicada, e às vezes a gente fica correndo naquela sensação de não consegue resolver. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa situação, como que a gente pode cercar melhor, limitar melhor, definir melhor essa situação. Perfeito. Qual o seu nome? Esther. Esther. Olha só, essa questão realmente é um pesadelo para todo mundo, né? Inclusive para o juiz, que tiver que julgar dessa forma. Eu penso assim que o juiz deveria evitar esse tipo de decisão. Porque uma coisa, o juiz condiciona o seguinte: olha, a empresa vai pagar o prejuízo que houver até a emissão da retificação do PPP, e eu consto uma ressalva, sem prejuízo de que, numa ação futura, sejam apurados os prejuízos posteriores a esse momento. Em sentença minha, eu faria isso, porque aí eu evito esse tipo de situação, porque a empresa vai ficar com uma sentença contra ela que não resolve. O juiz condicionou o término da execução a um ato que não depende de quem foi o condenado, né? Então, nessa situação, o reclamante está amparado por uma coisa julgada, por uma sentença. O advogado do reclamante pode tocar o terror mesmo de executar aquilo ali na Justiça do Trabalho, e se eu tivesse defendendo a empresa, eu entraria com uma ação rescisória, pedindo, inclusive, uma liminar, justamente porque a obrigação, da forma como o juiz expressou e está na coisa julgada, é uma obrigação inexequível.
né? Aí seria essa forma de tentar resolver, mas o problema é que se tem sentença, enquanto não houver uma contraordem, né, a sentença, pelo menos no aspecto pecuniário, ela tem que ser cumprida. Obrigada, professor. Valeu. Opa. Bom, vou aproveitar também o professor e fazer uma pergunta. O senhor deu um exemplo excelente da questão do pedido de multa, no caso de descumprimento, né, da retificação do PPP, e se a empresa não cumprir naquele determinado período, pedir para majorar. Sim. Excelente. Nesse caso, assim, uma outra hipótese de pressão mesmo, podia já estar fazendo a execução dessa multa? Pedindo a execução provisória em autos apartados ou no próprio auto? Pode sim. Boa pergunta da Elaine. O que acontece, né? O juiz pode adotar um critério. Qual o critério que eu particularmente adoto, né? A cada 30 dias eu começo a execução, para não ficar uma situação aleatória. Eu começo a execução dos 30 dias de multa, mas a multa continua correndo, tá? Então, pode fazer esse requerimento, se for, obviamente, de algo que já transitou em julgado, tá, Elaine? Porque a ressalva que a jurisprudência faz, que às vezes vocês têm o pedido é tão impactante de que o cliente de vocês tem razão, que vocês podem pedir uma tutela de urgência, né? Já na petição inicial já pede, ó, ele está tendo prejuízo, demonstra ali que ele teria toda a condição de aposentar, vocês têm uma prova contundente da situação e o juiz poderia conceder uma tutela antecipada sobre essa questão. Aí, na liminar, o juiz vai arbitrar uma multa diária, mas essa multa não pode ser executada. Isso tem jurisprudência pacífica, porque como é uma multa de uma liminar que ainda tem uma certa precariedade, né, eu não posso executar, mas se for a obrigação de fazer transitado em julgado, eu posso fazer essas execuções parciais sem problema nenhum. Muito, muito boa questão. Professor, sim, posso abrir para a pergunta do Zoom? Pode, se tivermos então, tempo. O pessoal que estiver no Zoom, levanta a mão para a gente abrir o áudio aqui para fazer pergunta. E eu quero até quebrar o protocolo, não fique a Elaine sem graça, mas eu quero render minhas homenagens aqui à Elaine, porque ela é uma das melhores alunas que eu tenho do curso de recurso de revista, né? A Elaine acho que foi em julho mais ou menos, de 2020, né? Eu tinha falado para os alunos, se o pessoal puder gravar um depoimento, a Elaine gravou o depoimento dela assim, né? Professor, os últimos 5 recursos que eu fiz, eu consegui subir 3 e os outros 2, o TST mandou voltar porque eu ganhei na negativa de prestação jurisdicional. A mulher não estava nem contando mais recurso provido por negativa de prestação jurisdicional, né? Então, eu faço esse registro aqui, que eu acho, para a gente que dá aula, né, não tem coisa melhor do que a gente ver os alunos destacando, né? Isso é bem bacana. Tá vendo? Quem tiver no Zoom pode fazer a pergunta. Pode abrir, Tamires, por favor. Está aberto o som da Débora. Débora, olá, sim. Bom dia. Mesmo? Eu achei que era no YouTube. Legal. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu tenho, na verdade, umas 3 questões, seriam 3 dúvidas. A primeira seria no caso da extinção da reclamada, né? Já faz bastante tempo, acho que foi em 2013 que a reclamada foi extinta. E nesse caso vai ser uma ação declaratória, né? De emissão de PPP, no meu caso, para emitir o PPP. No caso da perícia técnica, eu posso pedir uma perícia por similaridade, que seria a perícia indireta, numa empresa do mesmo ramo,
para que haja a elaboração do documento? Olha, Fernanda, eu acho difícil, porque se fosse uma questão de insalubridade, a empresa fechou o estabelecimento, mas o juiz, por comum acordo entre as partes, o juiz procura para que a gente possa ter uma... Aliás, eu tenho que olhar para lá, não estou olhando para o Zoom. Mas quando tem esse tipo de situação, e a empresa, embora o estabelecimento fechou, a empresa vai lá na justiça. Eu lembro um processo de uma marcenaria que eu pedi para as partes indicarem um estabelecimento, né? A empresa indicou a marcenaria que parecia um hospital de tão limpo, né? E o reclamante indicou um lá que o perito falou: eu passei mal lá dentro, tamanha a sujeira. Mas aí nessa situação a gente consegue ter ali o respaldo das partes de indicar a similaridade. Agora, como a legislação previdenciária vem indicando a necessidade de prova do efetivo risco, eu tenho minhas ressalvas e eu acredito que não dê certo. O trabalho que o reclamante vai ter aí, que não é um trabalho fácil, é que ele vai ter que achar alguma forma de fornecer essas informações técnicas para o juiz, né? Porque essa perícia feita por similaridade, possivelmente o INSS não vai aceitar, né? Porque a retificação do PPP, assim, quando tem o reconhecimento do vínculo na Justiça do Trabalho, precisa que a sentença se baseie em provas materiais efetivas, né? Se eu faço uma perícia por similaridade, é uma situação de presunção que o INSS depois pode se opor ao reconhecimento desse tempo. Entendi. Então, nesse caso, como eu tenho também bastante alerite de que ele recebia insalubridade, eu acho que já Perfeito. É uma prova bastante substancial. Um rastro aí, Fernanda, só te cortando, se ele tem os olerites, isso facilita. E aí você pode, se não tiver outro meio, se não tiver documentação nenhuma, se a empresa for revel, você pode até ouvir testemunhas, né, para que as testemunhas apontem por que a empresa pagava insalubridade, né, porque o juiz teria uma base para decidir a questão. Entendi. Muito obrigada. A outra dúvida seria a questão do processo previdenciário. Tem a possibilidade de pedir a suspensão do processo previdenciário para resolver a questão da retificação do PPP no Tribunal Trabalhista, ou eu preciso, ou não posso ter essa suspensão? E a outra dúvida também seria, no caso de... Só um momentinho. Para pedir esse período de benefício, né, indenização pelo benefício que ele não conseguiu, eu preciso da negativa do INSS ou eu posso pedir já, demonstrar que ele já cumpriu os requisitos e não conseguiu por conta da ausência do PPP? Tá. Fernanda, a segunda pergunta eu vou passar, porque eu confesso que eu não domino processo previdenciário e aí eu prefiro não responder. Agora, quanto à terceira questão, a gente tem que discutir um prejuízo efetivo, não uma mera hipótese, né? Então, o ideal para que o juiz possa analisar a questão, até porque eu volto a dizer, Fernanda, o juiz do trabalho não entende a questão previdenciária, como eu acabei de confessar aqui. Então, nesse tipo de situação, o ideal é ter a negativa do INSS, né? O INSS geralmente ele indica o motivo, né, de negar o benefício, e aí você tem como demonstrar para o juiz que o problema realmente era aquela omissão da empresa. Se deixar para o juiz contar a questão previdenciária para ele concluir se a pessoa tem ou não tem direito à aposentadoria, acho arriscado.
Entendi. Muito obrigada, professor. Valeu. Obrigado. A próxima é Gabi Bressan. Pode falar. Está fechado o seu microfone, Gabi. Gente, bom dia. Primeiro, professor, muito obrigada pela excelente palestra aí para nós. Também queria agradecer à OAB pelo excelente tema que trouxeram para nós também. Parabéns aí para os representantes. Professor, eu sou advogada corporativa de um grupo de empresas, né, um grupo econômico, e uma de nossas unidades, ela já encerrou suas atividades há mais de 20 anos. E por conta de questões logísticas, nós não temos nada de documentação dessa unidade. E agora começaram os pedidos de PPP. É uma empresa séria, de todas as unidades nós temos documentação de saúde e segurança, mas essa unidade em particular nós não temos nada. E estamos um pouco perdidos assim do que fazer. A primeira ação que nós tivemos, a primeira e única ação judicial, foi extinta por prescrição. O reclamante acabou, né, perdendo aí o direito, mas nós temos interesse em ajudar essas pessoas. Eu queria uma orientação do que fazer. Oi, Gabi, boa tarde, bom dia, obrigado pelas considerações e pela pergunta, né? Como se trata de um grupo econômico, a empresa consegue resolver, né? Agora, se não tem a documentação, a empresa vai ter que... Aí, nesse caso, voltando à questão da Fernanda, a empresa pode agir por similaridade, porque se tem algum outro empreendimento que esteja numa situação similar, eu sei que 20 anos as tecnologias mudam, os métodos de trabalho mudam, né? Mas não tem outro jeito da empresa lidar com isso. E acaba, né, Gabi, você coloca um exemplo que a gente pode esticar um pouquinho aqui essa questão na seguinte linha. As NRs, em geral, determinam que as empresas guardem a documentação por 20 anos, né? Os 20 anos têm a ver com o fato de que lá no Código Civil, quando as NRs vieram, as ações acidentárias tinham um prazo prescricional de 20 anos. E agora, com essas situações, com essa onda de ações de retificação de PPP, né, as NRs, elas furam nesse ponto, né, porque a empresa ela pode ser acionada por algo que ela não tem obrigação mais de manter a documentação. Mas aí não tem jeito. Eu penso que teria que agir mesmo por similaridade com outro empreendimento da empresa. Então, professor, só que a unidade em questão que foi fechada não tem nada a ver com os outros ramos, seja de ramo, seja de estado. É a única unidade em Manaus, por exemplo, que a gente sabe que clima é totalmente diferente dos outros estados. A atividade principal também é uma atividade que não tem nas outras unidades. As outras unidades a gente até guarda a documentação por mais de 20 anos, porque normalmente nós somos acionados. Esse caso nós não temos documentos. Mas aí não tem o que fazer mesmo a empresa, né? É bem difícil. Aí o advogado trabalhista sofre mesmo, né, Gabi? Sofre. Pandemia é fichinha perto de uma situação dessa. Só, talvez seja interessante, não sei se aplica, né? Porque, pelo que você contou, é azar total, né? Nenhuma sugestão que der aqui vai funcionar. Mas pode tentar recuperar, né, Gabi? Se essa empresa não teve processos trabalhistas, né, em que você possa encontrar alguma documentação, pode ser uma saída, porque ainda que a gente saiba, né, que os processos mais antigos, quando era de papel, eles eram incinerados, né, no prazo de 5 anos, mas pode ser uma tentativa, né, de pesquisar se tem processos ou previdenciários ou mesmo
trabalhistas que possam encontrar alguma documentação. Perfeito, muito obrigada, professor. Valeu. E perdão pela brincadeira, só para não... Imagina. Vanessa, com a palavra. Vanessa Stephanie. Olá, bom dia a todos. Bom dia, professor. Sou conterrânea aqui de Goiânia. Oh. E, na realidade, a minha pergunta já foi respondida aí na dúvida das colegas. Seria o que fazer nos casos de empresa baixada há 20 anos, há 15 anos. E, na verdade, não há o que fazer, né? Procurar aí a similaridade nas provas técnicas e outros processos da mesma empresa que possam ter os documentos. Aí, eu lembro, né, Vanessa, uma época de faculdade que eu estudei Direito Penal, né, que tem uns 25 anos que eu não estudo isso, mas tinha uma passagem no livro do professor Damásio, que ele dizia, olha, para isso, o ordenamento jurídico não tem solução. Então, assim, eu tenho esse negócio na cabeça. A única coisa que eu lembro de ter estudado Direito Penal foi isso. Às vezes acontece. Não? Terminou. Muito obrigado, professor. Meus parabéns, brilhante, como sempre. Valeu. Antes da gente fazer o sorteio, eu queria só agradecer o pessoal que veio presencialmente numa segunda-feira, às 9 horas da manhã, uma segunda-feira gelada, e é graças a eles que a gente pode pensar que a gente vai ter acreditar que a gente vai ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, porque a gente está lidando com direito social. E nessa hora eu lembro de uma frase do professor de todos nós, o professor José Roberto Sodero Victório, que ele tem uma frase que ele fala o seguinte: o direito social tem que ser respeitado, porque ele foi, é e será escrito a sangue. E eu queria fazer o registro de uma pessoa, um grande amigo meu, o doutor Fábio, veio de Taboão da Serra, deve ter saído de lá às 6 horas da manhã, mas eu gostaria de agradecer, o advogado químico, especialista em NR, em insalubridade, em recurso de revista. Sigam no Instagram, vocês vão ter várias dicas, e em breve um curso que todos estão esperando de NR, direto de Brasília, Dr. Aderson Pessoa. Muito obrigado pela presença. Levantando a mão. Faltou a pergunta do Paulo Basílio. Para entregar o mimo para o professor, eu convido a doutora Elaine Félix. Professor, eu entrego o certificado de palestrante e agradeço a presença mais uma vez. Muito obrigado. Sei que vai falar. Pode encerrar. Agradeço.
Aproveito a oportunidade para convidar a todos para o simpósio de direito previdenciário que será realizado nesta sexta-feira, dia 27, aqui na OAB São Bernardo do Campo. Vai ser por número, Fabiola? Por número? Esther, fala um número. Não tem número? Um número de 1 a 1000. O manual de audiência, esse livro vai ser lançado dia 3 de junho em São Paulo. Esse aqui é 1. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14.